Se eu fosse começar o meu processo do au pair na França hoje, do zero, eu faria muita coisa diferente. Muito bonjour, francesa! Menos um dia pra você no Brasil. Se você ainda não me conhece, meu nome é Sinara e nesse canal eu sou a sua mentora do processo au pair na França. Hoje eu tô aqui pra conversar com você sobre muitas coisas que eu errei durante a organização do meu processo e que eu não quero que você erre. Tudo que eu faria diferente se eu fosse começar o meu processo hoje do zero pra você poder começar o seu também. Um dos maiores erros que eu cometi eu bati muito a cabeça em seguir o fluxo comum. Não tinha tanta informação, ainda não tem, tanta informação sobre o processo do au pair na França. Então, eu basicamente queria seguir o que todo mundo já estava fazendo. E todo mundo estava fazendo errado, então eu acabava errando também. Eu vou te contar o roteiro exato que eu seguiria para conseguir o meu match em tempo recorde e sem sofrer com burocracia. Primeira coisa, com toda a certeza do planeta, eu não esperaria estar pronta, perfeita, sem defeitos com francês para começar a mandar as mensagens. Muita menina no direct que fala para mim que tá estudando francês há meses, assim, 6 meses, 7 meses, 8 meses, e que ainda nem tem o perfil pronto. Se eu estivesse começando o meu processo hoje, eu focaria no francês intencional. O francês, como um todo, ele é importante, com toda a certeza do mundo, mas não exatamente agora, para esse início. Eu focaria em alcançar no mínimo o nível A2, você consegue isso tranquilamente com 3 meses de estudo, e pensando no idioma para as entrevistas, com a família e com o consulado e para o seu dia a dia com as crianças. É isso que você precisa hoje. O segundo erro que eu trocaria está no perfil. E eu aprendi isso que eu vou passar para você bem tarde. Eu poderia ter tido esse toque logo no início, porque é muito óbvio. Meu perfil no Au Pair World no início, ele era um completo desastre. Era simplesmente uma lista de fatos sobre mim, e hoje eu faria totalmente diferente. Eu posicionaria o meu perfil mais como uma vitrine. Ao invés de ficar falando que eu gosto de criança, que eu sou organizada, que não sei o quê, eu me posicionaria para as famílias como uma solucionadora de problemas. Como que eu vou solucionar os problemas que vocês estão enfrentando agora, que te fazem querer ter uma au pair, e como eu vou fazer total diferença não só na vida da família, mas principalmente na criação da criança. Em relação às minhas fotos, eu trabalharia menos com selfies e só foto posando com criança e colocaria mais foto assim, mão na massa, mostrando eu em ação. Terceiro erro, com certeza, aceitar qualquer match só por desespero e querer embarcar logo. No início do meu processo eu tinha muito medo de falar não, e eu falei sim para várias famílias ao mesmo tempo. Hoje eu seria um pouco mais seletiva. A família que eu fechei match era uma família boa, a gente teve alguns perrengues, eu acabei tendo rematch rápido, mas hoje eu enxergo que era uma família muito boa sim, eu que não tinha a maturidade para lidar com a situação que eu estava inserida. Te indico a não escolher uma host family só porque a cidade é bonita. Gente, Paris não é tudo, tá? A França não é só Paris. Exemplo bobo, Paris ela é linda, mas morar em um castelo com uma família tóxica é um pesadelo. Isso que eu vou te falar agora, se você tá vivendo au pair, você vai falar, ela tem razão. E se você não tá vivendo, quando você chegar, você vai falar, Sinara tava certa. Nossa, eu teria muito estudado sobre comportamento infantil. Gente, menos de 1% das au pairs tem experiência com criança de fato. Quando a criança dá o primeiro show, a primeira birra, a gente ainda não sabe muito como agir. Principalmente se você embarca muito nova, igual eu embarquei com 23 aninhos. Então, eu com certeza teria estudado sobre comportamento infantil. Mas assim, com toda a certeza do mundo, eu teria evitado muitos perrengues na minha primeira família por conta disso. E foram excessos de perrengues por comportamento que fez eu começar a estudar comportamento infantil para na segunda família eu saber lidar. A segunda família eu já cheguei reinando, dominando as crianças, mas porque eu estudei muito sobre isso. Vou te dar um exemplo que eu passei de perrengue. Eu passei vários perrengues em relação ao comportamento na minha primeira família, e eu vou te dar um exemplo, que se eu tivesse estudado sobre comportamento infantil, isso teria sido evitado. Um belo dia, lá estava eu levando a minha kid, eram 2 kids, a menina e o menino, Camille e Antônio, acho que não tem problema falar nome, e eu tava levando eles pra creche. De quarta-feira eles ficavam tipo que numa colônia de férias, né? Quarta-feira na França as crianças não têm aula, e as crianças da minha primeira família, elas passavam a quarta tipo que uma colônia de férias, uma crechezinha lá. Quem disse que ele queria descer do carro? O querido não queria, tava lá na cadeirinha dele e falou que ele só ia sair do carro se a mãe dele chegasse lá pra te retirá-lo da cadeirinha. Eu falei, meu querido, não vai rolar. E lá tô eu na negociação, tentando convencer, 3 aninhos de pura rebeldia, tá? Tentando convencer e nada, já passou 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. A escola vai ligar pra falar pra mãe que que o queridinho chegou atrasado na escola, mas eu tava lá na frente, eu não tinha chegado atrasado. Aí, assim, deu uns 20 minutos, eu liguei pra mãe e falei, ô, queridíssima, o queridinho aqui não tá querendo sair do carrinho, da cadeirinha do carro. E aí, dá uma ajuda aqui, eu por vídeo chamada com a querida. Eu falando inglês com a mãe, tentando falar francês com a criança, tá? Eu não conseguia me comunicar em francês. Eu tenho certeza que essa frustração pode ter acontecido com isso, porque eu não conseguia negociar direito com a criança, passar clareza pra ela, nada, um desespero.
Ela basicamente falou: minha filha, eu tô me maquiando pra ir pro trabalho, eu não vou aí tirar ele da cadeirinha, se vira. Eu falei, ah, thank you, e desliguei. Aí eu fiquei ali tentando negociar com a criança, não deu certo. Tive a brilhante ideia de ir lá chamar a professora conseguiu tirar ele. Em 3 minutos de negociação, ele saiu da cadeirinha com ela, aceitou. Só que assim, gente, ele estava chorando aos prantos, como se eu tivesse judiado dele. Não, eu só tava tentando tirar o cinto da cadeirinha aqui, ó. Só isso, assim, ó. Excusez-moi, chérie. Não consegui, ele não deixava. Então, essa foi só uma das situações, tá? Se eu tivesse dado claramente francês e comportamento infantil, eu teria usado técnicas que eu aprendi depois, que com certeza teriam me ajudado nesse primeiro momento de desespero. O au pair, ele não é colônia de férias. A gente tem que aprender muita coisa, saber muita coisa, porque se isso não acontecer, o seu processo ele vai ser um completo desastre. E é por isso que eu fundei a melhor e mais completa comunidade e mentoria que se chama Au Pair Academy. Nós somos a única mentoria de ciclo completo e aqui eu te acompanho antes, durante e pós o processo. Eu vou deixar aqui para você o número do nosso suporte. Se você quiser conhecer melhor a mentoria do Opera Academy, você pode mandar mensagem que alguém do meu time já vai falar com você. Espero muito, Francesa, que esse vídeo tenha sido útil para você, que desperte em você fazer as coisas que eu deveria ter feito no início do meu processo, da minha organização para o intercâmbio. Eu fico por aqui. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e jamais se esqueça, mulher, que menos um dia para você no Brasil é real.